Oi, pessoal! Esse vídeo é a primeira aula demonstrativa sobre consultoria ambiental condominial. Eu espero que vocês aproveitem a aula e, se gostarem e tiverem sugestões, por favor, coloquem aqui embaixo nos comentários. Então, eu vou trazer aqui para vocês um mapa mental com esses 4 pilares muito importantes aqui no nosso mundo da consultoria ambiental condominial, da gestão de esgoto sanitário, que é o saneamento básico no Brasil. Eu vou trazer alguns dados estatísticos para mostrar para vocês de que como apenas cerca de 56% da população brasileira tem acesso à coleta de esgoto e menos de 53% desse esgoto no país é tratado. Isso eu trago através de dados do Trata Brasil. Eu pulei aqui esse vídeo para o site do Trata Brasil, em que ele traz dados regionais, os principais dados de saneamento por estado. Vejam, o estado do Rio Grande do Sul, ele tem a coleta de esgoto, 33% ele coleta o esgoto, mas ele trata apenas 25%. Olha quanto há de perda nessa entre a coleta e o tratamento do esgoto, não estou nem dizendo sobre a água. Aqui em Santa Catarina, que é onde eu estou, a coleta do esgoto equivale a cerca de 26%, sendo que apenas 31% é tratado, ou seja, há ali o tratamento de sistemas particulares, sistemas individuais, né, não só público e não só de concessão. No estado do Paraná, a coleta do esgoto é 74%. Olha a diferença, pessoal. 74%. E o tratamento equivale praticamente à mesma coisa. Finalizando, nós temos o estado de São Paulo. O estado de São Paulo, ele coleta 90% do seu esgoto, mas ele trata 69%. Olha a perda dessa entre a coleta do esgoto e o tratamento adequado em si. O que eu posso dizer sobre isso, pessoal, é que nós temos uma grande defasagem ainda na questão do tratamento, da coleta e do tratamento do esgoto. O esgoto tratado, ele é dividido basicamente entre o setor público e o setor privado. Nesse setor público entra a parte dos municípios, do estado, e no setor privado ele entra as empresas privadas em si, bem como os sistemas individualizados. E ainda, eu só comentei sobre os estados aqui do sul e centro-oeste. Se nós pegarmos esse mesmo mapa do Trata Brasil e trazer para a região norte e nordeste, a defasagem da questão da coleta e do tratamento é muito maior. Então, a gente tem muito trabalho a ser desenvolvido. Eu quero trazer ainda, nesse ponto do saneamento básico, a questão da diferença entre o tratamento público e o tratamento privado. No tratamento público, a gente enfrenta muitas vezes dificuldades na questão orçamentária, na questão da demora em fazer várias questões de infraestrutura, de melhorias, né? É um sistema burocrático, às vezes até mesmo questões de manutenções. Quando a gente compara com o setor privado muitas vezes ele traz questões de soluções individualizadas mais específicas e mais eficientes na questão de que você não tem aquela questão da burocracia do sistema público. Então, você vai conseguir muitas vezes trabalhar com sistemas individualizados de tratamento de esgoto, a questão, às vezes, multifamiliares, da cidade em si, questões de loteamento. Então, é muito importante você ter essa diferença e aonde você consegue estar trabalhando na gestão ambiental. E aí, o último dado que eu quero trazer para vocês da questão do saneamento básico é que saiu o último censo do IBGE e nele ele trouxe algumas fatias aí da parte do tratamento em si, em que as soluções de esgotamento sanitário, tratamento, né, mais comuns no país são a rede geral ou pluvial, que representa 58,3%, e as fossas sépticas ou fossas filtros não ligados à rede,
que representa 13,2% das soluções individuais. O que isso quer dizer? É que esses 13,2% estão ligados aos sistemas individuais de tratamento, condomínios residenciais, os loteamentos mesmo que eu falei. Então, olha como é uma fatia razoavelmente grande em que você pode trabalhar com uma consultoria ambiental, bem como ainda como há uma boa fatia para ser ter o volume aí nos próximos anos, até mesmo devido às questões, né, de leis que estão sendo aprovadas no marco legal do saneamento e tudo mais. E aí eu vou trazer para vocês agora a questão do segundo pilar importante aqui para a nossa consultoria ambiental, que são os problemas do nicho. Quais são os principais problemas desse nicho? São 4 também, ok? É a infraestrutura deficiente. Muitos condomínios, por exemplo, não possuem os sistemas adequados para o tratamento de esgoto, resultando em vazamentos, mau cheiro, contaminação do solo e da água. Então, há muitos sistemas individualizados em condomínios residenciais de pequeno e grande porte, em que a infraestrutura não está adequada à sua geração do esgoto. O segundo ponto, que é a falta da manutenção. Em diversos casos, sistemas existentes não realizam a manutenção regular. Aumenta os riscos de falhas, a falta orçamentária, a resistência muitas vezes à mudança do condomínio, também são muito pontos aí da falta da manutenção, porque você precisa ter a clareza e o discernimento para estar auxiliando neles de qual é a importância de fazer essas manutenções das estruturas. O terceiro ponto é a conformidade legal. A conformidade legal, ela é a falta do atendimento da legislação ambiental, que pode gerar as multas, complicações legais para o condomínio. Muitas vezes, nessa parte da conformidade legal, que é o atendimento das normas ambientais para condomínios residenciais, geram multas, porque há denúncias de vizinhos, denúncias dos próprios condôminos. Então, se você não ter a clareza dessa conformidade, para não gerar complicações, até mesmo monetárias para o condomínio, é muito importante esse item. E aí, o quarto ponto dos problemas é a desinformação. A desinformação dos síndicos, de administradoras, muitas vezes, sobre o assunto da gestão ambiental e da sua importância, elas não ocorrem. E aí acontece muitas vezes, anos e anos, um condomínio ali poluindo ou tendo vários transtornos devido a essa desinformação. E aí, superar os desafios não só técnicos, mas também como interpessoais, é muito importante na consultoria e na gestão ambiental dos resíduos condominiais, porque você vai se deparar com toda essa lista dos principais problemas para que você veja a importância do seu trabalho junto a eles. E aí eu trago para vocês agora essa minimização da tela para que vocês vejam como esses principais problemas eles vão se tornar benefícios para o condomínio e para você. Nesse ponto, eu também vou trazer aqui quatro benefícios que a consultoria ambiental vai agregar para o condomínio. O primeiro deles é a melhoria da qualidade de vida. Sim, por que a melhoria da qualidade de vida? Porque a implantação dos sistemas eficientes de tratamento, principalmente do esgoto sanitário, vai reduzir os riscos a patógenos, reduzir riscos de doenças, a proliferação de vetores e aí, consequentemente, a saúde dos moradores, a saúde da região, das casas, né, dos apartamentos, dos vizinhos em si. O segundo ponto é a economia a longo prazo. A economia é quando você está se deparando num sistema bem equilibrado, é um sistema bem planejado. Um sistema bem planejado, ele pode gerar, além de custos financeiros para o condomínio, ele também vai gerar redução da economia de energia, economia da água,
economia até mesmo da questão de resíduos sólidos encaminhados para aterros sanitários, para outros tipos de tratamento, além do principal, evitar as multas ambientais. E aí, a valorização imobiliária. Aqui é um ponto muito importante, em que essa valorização imobiliária é quando os condomínios eles conseguem investir em sistemas ambientais sustentáveis, consequentemente vai ter mais valorização, principalmente hoje, que a questão da sustentabilidade, do ESG, está sendo visto com outros olhos. E o último ponto é a conformidade com a legislação. Bom, esse é o ponto, né? Que é evitar os problemas legais ambientais para o condomínio, que é para garantir que ele esteja sempre alinhado às normas, às legislações ambientais vigentes, tanto municipais, estaduais e federais. E aí, por fim, eu te questiono, como a consultoria ambiental condominial pode ajudar? Esse é o principal ponto e fica até o final que eu vou dizer o pulo do gato. Primeiramente, eu vou fazer a seguinte pergunta: o que é a consultoria ambiental condominial? Eu descrevendo essa profissão, um consultor ambiental focado em condomínios residenciais, a gente vai destacar várias atividades entre as tarefas diárias, as tarefas semanais, as tarefas mensais, um cronograma anual, né, estimado, é o planejamento da gestão condominial ambiental, tanto dos resíduos sólidos, dos resíduos líquidos, como também a implantação de soluções de quando elas são necessárias. E um dos mais pilares importantes, que é a educação ambiental. Você tem o dever de estar incentivando e estar educando os síndicos, administradores, os condôminos, de qual é a educação ambiental que eles precisam, qual é a clareza do porquê que eles precisam executar, diminuir resíduos, diminuir o consumo de água e etc. E aí, então, aqui eu vou trazer mais 4 pontos referente a esse assunto. E então, aqui nessa, como a consultoria pode ajudar um condomínio residencial, eu vou falar desses primeiros 4 pilares. O primeiro pilar é o diagnóstico. Você, como consultor ambiental condominial, você vai fazer toda a varredura, você vai ser um perito na gestão ambiental do condomínio, em que você vai fazer toda a avaliação do estado atual do sistema de gestão ambiental e prevendo as necessidades do condomínio. E aí você vai fazer o quê? O plano de melhoria. Nesse plano de melhoria tá todo o checklist necessário. É o desenvolvimento dos projetos sustentáveis e específicos para as necessidades do condomínio. Quais são as necessidades? É lá dos problemas, em que é eliminar odor, verificar o custo-benefício, ficar dentro das normas ambientais, certo? No terceiro tópico, treinamento e capacitação. Aqui é você fazer toda a parte da educação ambiental com os síndicos, com as administradoras, com os moradores, até mesmo com a construtora, que ainda muitas vezes ela tem um vínculo ali com o condomínio. Então, é de suma importância você fazer essa manutenção também contínua referente aos treinamentos e educação ambiental. O último tópico que eu trago é o suporte continuado. O suporte continuado, ele é aqui, é a chave do pulo do gato, em que você vai fazer o monitoramento constante de todos esses 3 pontos iniciais, em que não adianta você só fazer o diagnóstico, o plano de melhoria, os treinamentos e dar adeus. Não, aqui você vai ter o planejamento do suporte continuado, em que você vai fazer bem como a orientação junto com o condomínio das conformidades das legislações ambientais para vocês continuarem com esse trabalho aí por muitos e muitos anos. E aí, esse é o último ponto que eu trago para vocês, o impacto positivo.
qual é o impacto positivo em que você vai gerar para o condomínio? Pois é, aqui no impacto positivo para o condomínio, você pode listar vários em que é a melhora de vida da qualidade de vida do condômino, principalmente se é questão de odor, a questão da valorização do patrimônio, em que você vai eliminar todos os problemas, certo? E eles vão dormir com a cabeça tranquila, sendo que eles não vão ter a redução dos riscos ambientais, dos danos ambientais e, consequentemente, a questão dos custos, porque você vai estar no suporte continuado com eles. E o outro impacto, qual que é o impacto positivo? Em que vai gerar para você, consultor ambiental. O impacto positivo também são inúmeros. O primeiro deles é que você vai ter a satisfação profissional de poder estar ajudando não só o meio ambiente, mas também a comunidade onde você vive, que isso com certeza gera muita satisfação. O segundo ponto, e não menos importante, é a questão dos ganhos financeiros. Aqui você vai estar trabalhando com os clientes recorrentes. E aí, muito legal isso aí também, é a questão das oportunidades de inovação. Aqui você vai poder inovar, tirar ideias, vai ser o teu laboratório em que você vai estar executando vários serviços em que o custo-benefício, novas tecnologias podem ser implementadas, porque há a clareza de baixos custos. E aí, você gostou desses meus 4 pilares que eu apresentei de uma forma breve para você entender como é importante a consultoria ambiental condominial, como você pode ter a clareza de trabalhar com isso e também apresentar para a sociedade essa consultoria? Se você gostou, clique aqui, dá o curtizinho e nos vemos na próxima aula.